E assim, mais uma vez, com muita alegria em nosso coração, aqui nos encontramos reunidos em nome desse mestre querido, mestre amado, né? Para mais uma pequenina conversa nesta noite tão preciosa, tão maravilhosa que o nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus nos concedeu. E assim, então, para a gente já preparar esse ambiente, que já foi preparado pela espiritualidade amiga, há 2, 3 horas antes, tem uma equipe espiritual aqui que já prepara todo o ambiente, em todas as salas, né? Para que a gente, quando chegar, possa entrar num ambiente salutar, harmônico, cheio de boas energias, né? É feito toda uma asepsia pela parte espiritual, para que a gente possa se sentir o melhor possível na casinha de Jesus. Mas é importante também que a gente faça a nossa preparação, para que a gente possa se colocar em condição de receber tudo aquilo que a espiritualidade tem de melhor para nos oferecer na noite de hoje. Então, é de fundamental importância que a gente eleve o nosso pensamento nesse momento agora que vamos fazer a prece, né? Que a gente peça a Deus, a Jesus, que nos dê força, nos dê coragem, que a gente se coloque receptivo, para que a gente possa receber tudo aquilo que for do nosso merecimento. A gente também lembrar de pedir pelos nossos irmãos, né, parentes, familiares, que necessitam de auxílio, de ajuda, para aquelas pessoas que a gente também não conhece, ou seja, por toda a humanidade, porque são nossos irmãos. Então é nesse momento que a gente, de fundamental importância, a gente deve fazer a nossa preparação para que a gente possa ter essa uma horinha que a gente vai falar um pouquinho aqui dos ensinamentos desse mestre amado, daquilo que a espiritualidade amiga traz para nós de orientação na noite de hoje, que essa uma hora seja a melhor possível, a mais agradável possível. E o mais importante, que a gente saia daqui com um coração repleto de paz, de alegria, como eu sempre falo no final de cada prece que eu faço, onde quer que nós formos, que todas as pessoas que se aproximarem de nós, Senhor, possam sentir a Tua presença, a Tua alegria e, acima de tudo, o Teu amor. E quando a gente se prepara, realmente a gente sai com todas essas energias. E quando qualquer pessoa se aproxima de nós, realmente ele sente essa energia, essa paz, essa alegria. Isso só depende da gente. Então vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, Mestre da vida, Mestre do amor. Com muita alegria, Senhor, em nosso coração, que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, nessa noite tão linda, tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de poder estarmos aqui nessa casinha bendita, tentando aprendermos a ser um pequenino aprendiz de trabalhador da vossa seara. Que a vossa paz, Senhor, e o vosso amor fique sempre conosco, em nossos meios, em nossos corações. Que essa paz, essa harmonia se estenda aqui por todos os salões, por todas as salas de trabalho, por todos os nossos irmãozinhos que aqui se encontram presentes, encarnados ou desencarnados. Queremos também pedir, Senhor, que essa paz, essa harmonia recaia sobre cada familiar de cada irmão que aqui se encontra presente, familiar este que, por um motivo ou outro, não puderam comparecer, onde quer que eles se encontrem, que eles também recebam a nossa prece, que eles também sejam amparados, beneficiados, fortalecidos, cada um de acordo com o seu merecimento. Mestre querido, Mestre amado, nesse momento, Senhor, queremos pedir por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, seja nos hospitais, nas santas casas, nos sanatórios, nos manicômios, Hospital do Câncer, do Fogo Selvagem, dos leprosários, Senhor, enfim, onde houver dor, onde houver sofrimento, seja dor física, seja doença espiritual, que todos recebam a nossa prece, que todos sejam beneficiados, cada um de acordo com o seu merecimento, que todos tenham fé e confiança, pois vencerão de uma maneira ou de outra. Oramos por todos esses nossos irmãos. Queremos pedir pelos flagelados da seca, da fome, da guerra, pelos nossos irmãozinhos andarilhos, mendigos, pedintes, pelas nossas criancinhas abandonadas pela cruz, nos orfanatos, pelos nossos velhinhos, Senhor, esquecidos nos asilos, se ao menos receber uma visita sequer de algum familiar, que todos eles recebam nossa prece, que possa haver sempre mãos amigas estendidas para poder auxiliar, ajudar esses nossos irmãos da melhor maneira possível.
Queremos pedir também nesse momento, Senhor, pelos nossos governantes, seja municipal, estadual, federal, Senhor, que eles recebam nossa prece, que eles compreendam a oportunidade preciosa que o Senhor concedeu a cada um deles de ser útil a uma coletividade, mas muitas vezes, Senhor, faz mau uso da oportunidade que o Senhor concedeu, pensando somente em si, nos seus familiares, Senhor, não se importando muitas vezes com o desvio de recursos, a qual seria tão importante para ajudar tantas e tantas criaturas, seja na área da saúde, da educação, da segurança. Piedade e misericórdia para esses políticos que agem desta forma, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem depois quanta dor, quanto sofrimento lhe aguarda, jamais cometeriam esse erro. Por isso oramos muito por esses nossos irmãos, pois são os que mais precisam da nossa prece, da nossa oração, nunca da nossa crítica, Senhor. Mestre querido, Mestre amado, rogamos pelo mundo inteiro que possa haver paz, que possa haver harmonia, entendimento entre as criaturas. Mas sabemos, Senhor, que essa paz só será realmente conquistada quando as pessoas buscarem essa paz dentro de si mesmo. E assim, buscando essa paz dentro de si, com o vosso Evangelho no coração, realmente o mundo vai adquirir essa paz. Mestre da vida, Mestre do amor. Enfim, também pedimos por todos os nossos irmãos desencarnados, que todos compreendam a sua condição de espírito liberto da matéria, que todos recebam a nossa prece, que todos possam aceitar essa ajuda e deixarem ser conduzidos, cada um para o lugar de acordo com o seu merecimento. Oramos também, Senhor, por todos os nossos irmãos suicidas, irmãos que no momento de desespero, no momento impensável, interromperam sua caminhada terrena, achando que tirando a vida do seu corpo seria a solução de tudo. E hoje sabemos, Senhor, do desespero que esses nossos irmãos se encontram, que eles recebam a nossa prece, que ela seja transformada em bálsamo suavizador, aliviador das suas dores, do seu sofrimento, que eles se arrependam do erro coletivo, que eles possam implorar o vosso perdão, pois um dia, pelo vosso amor, pela vossa misericórdia, todos terão uma nova oportunidade de recomeçar de onde interromperam sua caminhada terrena. Mas que seja feito sempre, Senhor, a tua vontade, pois ela é melhor para cada um de nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, que todas as dores acalmar-se-ão. No seu coração, o seu pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona da Sacada Teresinha de Jesus, é que damos por aberto a nossa pequenina conversa desta noite. Que assim seja, graças a Deus.
Mais uma vez, uma boa noite para quem chegou na hora da prece, que eu não tinha cumprimentado. Eu peço perdão que eu me esqueci de falar que eu não estou vendo os jovens ali, eles subiram lá para cima, o pessoal da Evangelho. Eu esqueci de avisar que o seu Odilon sofreu um pequeno acidente doméstico e quebrou o calcanhar, então essa semana ele não ia poder comparecer. Mas eu não tinha falado nada porque o Alan disse que talvez viria, mas hoje de manhã, como ele não confirmou, eu achei que ele viria, então ele não pôde vir. Eu peço perdão aos jovens aí, tá? Foi excepcionalmente, até no finalzinho, talvez vocês vejam o Odilon aí, porque ele só vai vir para a fluidoterapia, devido a ele não estar podendo colocar o pé no chão, e ali tem escadas para ele subir, tá? Então peço perdão, excepcionalmente hoje, então, só não vai haver lá o livro dos Espíritos dos Jovens, tá? Que vocês me perdoem, eu deveria ter lembrado e avisado, tá bom? Depois vocês puxam a minha orelha, tá? Por favor, mas bem devagar, tá? Então, gente, com muita alegria, né? Como eu sempre falo, porque é motivo realmente, primeiramente, de muita alegria, da gente agradecer a Deus, a Jesus, por essa preciosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na Terra reencarnados. Porque todo mundo que aqui vem na casinha já tem um pequeno conhecimento da doutrina espírita, né? Uns com conhecimento maior, outros um pouco menor, mas todos que aqui se encontram, eu tenho quase certeza que todos sabem que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos nunca, que a verdadeira vida não é aqui na Terra, a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós viemos de lá para cá. Aqui apenas é um estágio. Por mais que venha perdurar esse estágio aqui, seja 70, 80, 90, 100 anos, perante a eternidade que eu tenho como espírito é nada. Por isso que Jesus, nos seus últimos momentos, quando ele se direciona à sua mãezinha Maria, ele diz que a separação seria por breves instantes. O que é 80, 90, 100 anos perante a eternidade? Realmente são breves instantes, são segundos. Então, por isso mais por outro lado, é aqui na reencarnação, preso a um corpo físico, que a gente faz o nosso progresso evolutivo. Porque no plano espiritual, a gente se arrepende, a gente promete, a gente se prepara, porque lá a gente vê tudo com uma clareza muito grande. Aqui, preso a um corpo físico, a gente é muito limitado. E dependendo do aprendizado, do progresso evolutivo que eu tenho, eu associo tudo somente a coisas materiais. Mas no plano espiritual é diferente. É outro plano, coisas materiais aqui da Terra não tem a mínima importância para nós. Por isso que lá, como está no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos se o arrependimento acontece aqui na vida terrena ou na vida espiritual, ele diz que se a pessoa não se arrepender aqui, no plano espiritual, mais cedo ou mais tarde ele se arrepende, não tem como. Vai chegar uma hora porque ele vai ver a clareza, ele vai ver a realidade e o arrependimento vai acontecer. Mas se ocorrer da pessoa já se arrepender nesta caminhada aqui, enquanto está preso ao corpo físico, dos seus erros, né, daquilo que ela cometeu de errado, ou seja, ela ainda tem tempo nesta reencarnação de já começar a reparar os seus erros, a correr atrás, vamos dizer assim, do prejuízo. Então ela ainda tem tempo. E que bênção quando a pessoa desperta para isso ainda, preso ainda ao corpo físico. Mas se isso não ocorrer, mais cedo ou mais tarde, no plano espiritual, esse arrependimento vai ocorrer. Por isso que quando a pessoa se arrepende no plano espiritual, depois ela pede muitas vezes para poder reencarnar em situações muitas vezes até difíceis, dependendo do seu estado de consciência, da cobrança da sua consciência, né? Dos fracassos que ela teve, e onde ela pede muitas vezes aquilo que, ou seja, que vai ser o melhor para ela. Só que
Quando o arrependimento acontece no plano espiritual, devido às nossas imperfeições, a gente fica tão, mas tão desesperado, que a gente pede até coisas impossíveis para a gente. Que eu vá na terra, que eu venha então cego, que eu venha surdo, que eu venha mudo, para poder reparar isso ou aquilo que eu fiz, o prejuízo que eu dei para esse ou para aquele, o dano que eu causei para mim mesmo, e 2, 3 reencarnações eu já fracassei. Então que nessa oportunidade reencarnatória, que eu vá assim, que eu vá assado. Por quê? Porque, gente, aqui preso ao corpo físico, quando a gente faz alguma coisa de errado, que a nossa consciência nos cobra, e aquilo fica atormentando, a qual as pessoas chamam muitas vezes de remorso, né? E aquilo vem todo momento, toda hora para a gente, e aquilo nos faz um mal muito grande. Só que aqui, preso ao corpo físico, quando aquilo começa a me atormentar, o que eu faço? Eu disperso meu pensamento, eu vou, me distraio com alguma coisa, ligo uma TV, faço alguma coisa, saio, vou passear, vou brincar com alguém, para esquecer daquilo, né? No plano espiritual isso não tem como. Isso vem a todo momento, a toda hora, o tormento de consciência. Por isso que Deus, tem muitas pessoas, muitas denominações religiosas, que pregam que no dia do juízo final, ou que é Deus, ou que vai ter um tribunal de anjos, que vai justamente fazer o julgamento de cada criatura. Não. Quem vai fazer o nosso julgamento somos nós mesmos. Porque Deus já criou em nós um dispositivo chamado consciência. E eu pergunto aqui a cada um de vocês: na nossa consciência, ninguém foge da sua própria consciência, certo? Eu posso enganar todo mundo aqui, posso falar coisas aqui, mas dentro de mim, a minha consciência sabe que não é verdadeiro. Mais cedo ou mais tarde ela vai me cobrar. E é essa consciência que vai ser o meu tormento no plano espiritual. Aí é onde eu peço muitas vezes para poder reencarnar. Por quê? Eu peço para poder reencarnar, para que eu possa reparar os meus erros, muitas vezes assim, pedindo coisas que muitas vezes eu realmente não tenho condição de passar, de suportar. Deus não permite. A espiritualidade responsável pela reencarnação não permite de maneira nenhuma, porque ela sabe da nossa capacidade. Então ela só permite aquilo que eu tenho condição de vencer e de suportar. Por isso que nós sempre falamos aqui na frente, a pessoa que está passando por qualquer tipo de problema que seja aqui na caminhada terrena, ela tem condição de vencer e de suportar. Muitas vezes ela não está conseguindo no primeiro momento. Por quê? Por falta de fé em Deus, em Jesus, por falta de confiança em si mesmo e porque ela se entregou. São esses 3 fatores que pesam, que fazem com que a pessoa muitas vezes não consiga vencer, ou seja, o problema, o obstáculo que ela está passando momentaneamente. Mas se ela tiver fé, confiança em si mesmo e não se entregar, pode ter certeza absoluta, por mais difícil que seja qualquer problema, ela vai conseguir vencer. Porque Deus nunca dá o fardo maior do que a nossa capacidade de poder vencer, de poder suportar. Primeiro que não foi Deus que deu o fardo fui eu que adquiri, por erros, por equívocos de outras e outras reencarnações. Eu faço o débito, eu preciso reparar, mais cedo ou mais tarde. Só que esse fardo muitas vezes é grande, eu não tenho condição de suportar, como eu disse agora há pouco. Aí é dividido em pequenos fardinhos, de acordo com a minha possibilidade de poder vencer. Aí eu peço para reencarnar. Por quê? Porque, gente, quando nós vamos reencarnar, nós passamos, ou seja, pelo processo de diminuição do nosso corpo perispiritual. É lindo. Quem quiser ter um pequeno conhecimento de como funciona o mecanismo de uma reencarnação, basta que pegue o livro Missionários da Luz, na lição especificamente a reencarnação de Segismundo. Lá explica minuciosamente o passo a passo
desde o ato do ato sexual, depois justamente lá da fecundação do óvulo, depois como que funciona antes até justamente da preparação, né, para que o Segismundo possa reencarnar, como que a espiritualidade já vai trabalhando o casal, principalmente a mãe, né, aquela que vai receber aquele espírito. Gente, que coisa linda! Se as pessoas tivessem um pequeno conhecimento que seja, como que é trabalhoso para que uma criatura venha reencarnar. Vocês não querem imaginar quantos espíritos no plano espiritual são movimentados, trabalhando, preparando, organizando para que aquela reencarnação seja consolidada. Então, por isso que uma reencarnação ela é uma preciosidade para nós, é uma bênção de Deus para nós. Então, quem tiver interesse, curiosidade de ler, pega esse livro, Missionários da Luz. Nem precisa comprar, gente. Hoje, com a facilidade que se tem da tecnologia, né? Baixa no celular, no tablet, no computador, no Quatro Xared, né? Aquele site de livros, Quatro Xared ou For Xared, só baixar lá, colocar Missionários da Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. No bvespírita.com também tem todas as obras da André Luiz, é só baixar ali e pegue lá. Se não quiser ler o livro todo, que é maravilhoso esse livro, um grande aprendizado, fala justamente do que eu acabei de falar agora, chama planejamento reencarnatório, explica como que é planejada a reencarnação, até mesmo em alguns casos, gente, nós é que escolhemos até o nosso corpo que vamos ter. Lá nesse livro também fala isso, no capítulo chamado Planejamento Reencarnatório. Leiam para vocês verem. Aí, ou seja, a criatura passa por esse processo de diminuição do corpo perispiritual, ou seja, o corpo perispiritual, ele fica num tamanhozinho de 15 centímetros, desse tamanhozinho assim, ele perispírito, né? É onde é inserido no ventre do corpo espiritual da mãe, aquela que vai receber o filho, certo? Ela é levada em desdobramento, ou seja, o corpo dela está dormindo ali. A espiritualidade já sabe, já está preparada, tem a intuição, naquele dia que vai haver o ato sexual, já é inserido no corpo da mãe, ou depois do ato sexual, acabou de ocorrer o ato sexual, que a mulher, o casal entra em repouso, né? Todo o leito é protegido naquele ambiente, para que nenhum espírito obsessor interfira nesta reencarnação. Isso mais ou menos no geral. Tem casos que isso não acontece, porque quando a relação sexual ela é realizada com amor, com sentimento, ou seja, entre um casal, vocês não querem imaginar, gente, a proteção que se tem justamente no leito do casal, para que nenhum espírito lá dentro penetre ali. Mas muitas vezes nessas relações promíscuas, né, onde não existe sentimento, é só apenas promiscuidade, satisfação, né, aí não tem essa proteção não, aí a situação é meio que difícil mesmo, tá? Mas, ou seja, aí o casal entrou em repouso depois do ato sexual, a mãe é desdobrada, porque quem dorme, quem necessita dormir é o corpo. Então o que acontece? Ela é retirada, afastada do corpo físico, e lá ela é desperta, e tudo já foi planejado. Ela já tinha aceitado muitas vezes, antes de reencarnar, de estar recebendo aquele ente querido, aquele filho, e onde ela recebe aquele filho de braços abertos ali, a espiritualidade já faz todo um trabalho de inserir aquele espírito já em processo de diminuição no seu corpo perispiritual, é inserido justamente no ventre materno do corpo espiritual dela. Quando ela acorda, que acontece justamente, gente, o espermatozoide fecundou o óvulo lá, criou aquela capa de proteção. Automaticamente, quando ele fecunda o óvulo, automaticamente que endurece ali para que nenhum outro espermatozoide invada ali, porque ele já foi fecundado, é lançado um pontinho. Esse pontinho ali justamente é onde o corpinho do espírito, o corpo espiritual ou perispírito já se encontra ali. Ele se liga esse pontinho no óvulo, e dali começa justamente a modelagem do futuro corpinho que ele vai ter em cima do corpo espiritual que ele já traz, já o corpo que ele necessita ter para essa caminhada terrena. Rapidamente eu falei isso para vocês verem o trabalho que se dá uma reencarnação, como que é uma bênção de Deus um filho na nossa vida, como que é uma bênção de Deus.
Se as pessoas tivessem esse pequeno conhecimento, não cometeriam tanto ato aí pensado, que é o ato do aborto, né? Não quero imaginar. Mas tem-se todo esse trabalho feito pela espiritualidade amiga. Então, uma reencarnação ela é muito trabalhada, ela é muito preparada. Então, é uma bênção de Deus. E outra, gente, a fila está grande para a reencarnação. A fila está muito grande. Os tempos estão chegados. Só para vocês terem uma ideia, na Terra, encarnados aqui, no ano de 2016, eu acabei de ver agora há pouco tempo, são quase 8 bilhões de espíritos já reencarnados. Das 7 bilhões, 800 e poucos milhões, quase 8 bilhões. Ligados ao planeta, são 36 bilhões. Ou seja, dá quase 5 desencarnados para 1 encarnado. Então, ou seja, a fila está grande para a reencarnação. Então, nós que estamos tendo essa oportunidade de estarmos presos ao corpo físico, como que nós temos que valorizar esta reencarnação? Porque é aqui que é a prova que eu tenho que passar. Aqui é que eu vou progredir, que eu vou melhorar, que eu vou corrigir imperfeições, adquirir virtudes que ainda não tenho, e o mais importante, reparar muitas arestas. Muitas vezes, se entender, criar uma afetividade maior daquele que muitas vezes veio a ser novamente meu filho, meu esposo, a minha esposa, meu pai, a minha mãe. Porque ninguém está junto por acaso. Ninguém está junto por acaso. E é somente preso ao corpo físico que a gente é levado a essa prova realmente. Então, gente, como é de fundamental importância uma reencarnação aqui na Terra. Porque depois, se desistir antes da caminhada, chegar no plano espiritual, como eu falei agora há pouco, o arrependimento ele vai acontecer. E devagarzinho a pessoa vai tendo consciência da sua última reencarnação. Ele vai ver o que ele fez de errado, quem ele prejudicou, quem ele não prejudicou, o que ele melhorou, o que ele não melhorou. Vai lembrar das pessoas com quem ele caminhou nessa encarnação agora, que ele acabou de deixar o corpo físico. Vai ver que ele recebeu esse ou aquela como marido, como esposa, mas que no passado os dois se prejudicaram, foram inimigos. Por isso tinha essa animosidade de um para com o outro, mas vieram juntos novamente para poder se entender, e ele fracassou novamente, ou ela fracassou novamente. Muitas vezes vão ver que receberam aquele filho um pouco mais difícil, mas que em outras vidas, esse filho difícil hoje foi eles que desviaram do caminho lá atrás, não educaram como deveriam educar, com carinho, com amor, seus filhos. Ou seja, aí a criatura leva para o desespero. E muitas pessoas pedem para poder reencarnar, porque na reencarnação, quando acontece o processo reencarnatório, as pessoas passam pelo processo do esquecimento. E isso se torna, se esquecendo do que eu fiz em outras vidas, né? Se torna um alívio para a nossa consciência. Lembra que eu falei que quem nos cobra a todo momento e não tem para onde fugir do plano espiritual é a nossa consciência. Então, quando a criatura reencarna, ela passa pelo processo do esquecimento. Isso é uma bênção para ele. Muitas pessoas, quando a gente passa isso para eles, as pessoas questionam um pouco. Não, mas eu deveria lembrar sim do que eu fiz lá atrás no passado, porque se eu lembrar seria mais fácil eu aceitar. É um ledo engano. Aí eu digo para as pessoas o seguinte: você tem filhos? Tem. Você é casado? Sim, eu sou casado. Você gosta da sua esposa? Gosta. E se você por um acaso olhasse para aquela que você gosta tanto, que você ama tanto, e soubesse que muitas vezes na outra vida ela te traiu para ficar com outro, ou ela tirou a sua vida para ficar com outro, ou ela te enganou, te extorquiu, fez alguma coisa com você, será que você continuaria tendo o mesmo amor para com ela? E se você soubesse que muitas vezes, hoje esse que você recebe como filho, foi seu algoz em outra vida, te prejudicou, te deu um prejuízo muito grande, e muitas vezes tirou até a sua própria vida, será que você conseguiria amá-lo agora como filho, com todo esse amor, com todo esse carinho que você tem? Eu tenho certeza que não.
Por isso que Deus não permite. Porque se fosse o melhor para nós, Deus permitiria. Quando a gente não tem esse acesso a esse tipo de lembrança, é porque justamente o benefício é maior do que o prejuízo. Porque se o benefício fosse menor, Deus permitiria. Mas não, o benefício é muito grande a gente não lembrar de nada mesmo. Porque seria um desespero muito grande. E já pensou se eu lembrasse que em outras vidas, por exemplo, eu fiz mau uso de tantas coisas e prejudiquei o meu corpo físico, cometi um suicídio. E nessa vida, muitas vezes, eu vou ter que reparar no decorrer da caminhada. Aí eu lembro que daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou passar por uma doença, por alguma coisa, reparando algum débito de outras caminhadas lá atrás. Será que nesses 10 anos que faltam, será que eu vou conseguir viver tranquilo, harmônico, de boa? Ou já vou me entregar, já que eu vou morrer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, então já me mato de uma vez, ou então não vou trabalhar mais, não vou ter compromisso com nada mais, porque eu vou deixar o corpo mesmo. Então é uma bênção de Deus quando a gente não lembra. Isso é uma bênção de Deus. Por isso que as pessoas deveriam ter esse pequeno conhecimento da nossa imortalidade, que a reencarnação aqui na Terra é mais. Por que se chama cada minuto que a gente vive no nosso dia a dia, como nós estamos aqui agora? O que é para nós aqui agora? É o presente, isso mesmo, é o presente. E na verdade, gente, é um presente de Deus para nós. Cada minuto preso a um corpo físico aqui é uma bênção de Deus para nós. Mas, gente, no momento que nós estamos vivendo hoje, no ano de 2016, onde as religiões aí estão sendo pregadas aos 4 cantos da terra praticamente, como a gente já falou várias e várias vezes nas oportunidades que a gente teve aqui, né? Hoje, o Evangelho de Jesus praticamente está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Não tem como hoje a criatura humana falar que nunca ouviu falar de Deus, de Jesus. Porque seja pelos meios de comunicação que nós já temos, internet, TV, rádio, todos os meios aí, o próprio celular, né? A gente muda aí, seja pelo rádio, pela internet, os canais de TV, é cedo, na hora do almoço, de tarde, de noite, de madrugada, em várias estações, nós encontramos quem? Pessoas falando de Deus, de Jesus. Não importa a denominação religiosa. Todas as religiões são boas. Todas as religiões levam até Deus. Mas eu pergunto a vocês, com tudo isso, se pregando o Evangelho aos 4 cantos da terra, vamos dizer assim, tem alguma coisa errada, não tem? Se nunca se pregou tanto o Evangelho, os ensinamentos de Deus, de Jesus, como se tem pregado hoje, na caminhada terrena, mas por que então que tantas e tantas criaturas aí, muitas vezes, estão transgredindo a lei de Deus, principalmente cometendo o ato impensado do suicídio? Por quê? E se você for falar com os familiares dessas pessoas que cometeram esse ato impensado, gente, 90, não vou falar 100%, mas 98, 99% dessas pessoas tinham uma religião, acreditavam em Deus, em Jesus. E por que então interromperam sua caminhada terrena? Porque desistiram da vida com essa facilidade que está acontecendo nos dias de hoje, gente. Aqui em Cruzeiro é impressionante o número de pessoas de uns anos para cá que tem cometido o ato impensado do suicídio. E a maioria dessas pessoas, que a gente passa a ter conhecimento aqui, porque nessa casa, desde 1998, nós temos um trabalho especificamente só para espíritos suicidas. Por isso que em todas as nossas palavras aqui na frente, eu nunca esqueço de pedir pelos nossos irmãos suicidas. São os que mais precisam da nossa prece, da nossa oração, gente. Porque eles transgrediram a lei de Deus. Eles interromperam a sua caminhada terrena. Só que tem um detalhe: eles saíram do corpo, mas não saíram da vida. Porque o espírito, ele é eterno.
ele é imortal, não morre nunca. Mas aí então, o que será que está acontecendo com as religiões? Que não estão, será que as religiões que não estão cumprindo o seu papel de religar, porque a finalidade, né, o verdadeiro sentido da palavra religião, instituída pela espiritualidade, não pelo homem. Pelo homem, a palavra religião significa instituição, ou seja, uma instituição religiosa que tem lá as suas regras, né? Mas o verdadeiro sentido da palavra religião, pela espiritualidade, é religar, ou seja, de religar, de aproximar cada vez mais o homem de Deus. Nesse sentido, a doutrina espírita é a religião, não o outro sentido de institucionalização, não no sentido, mas no sentido, doutrina espírita é religião no sentido de religar o homem até Deus, de se aproximar cada vez mais de Deus, de conhecer esse Deus misericordioso, de conhecer esse Deus maravilhoso, né? Deus que ama a todos por igual, Deus que não dá o sofrimento para ninguém. O sofrimento somos nós que adquirimos. E mesmo adquirindo o maior sofrimento que seja, ele é tão maravilhoso que nos dá muitas oportunidades de reparar os nossos erros. E a reencarnação é uma dessas formas. Mas será que então é a religião que não está cumprindo o seu papel? Eu digo para vocês que não é a religião. Todas as religiões, se nós passarmos, seja católico, evangélico, várias denominações evangélicas, né, que hoje se tem, messiânica, Rosa Cruz, teosofistas, todos falam da importância da vida, da importância de se preservar a vida. Tem algumas que levam até, ou seja, ameaçando as criaturas com fogo eterno para aquelas pessoas que interrompem a vida pelo ato do suicídio. Ou seja, então não é a religião que está falhando, mas o que é então? Então por que se prega tanto o evangelho como tem se pregado ultimamente, mas as pessoas mais do que nunca estão desistindo da vida com essa facilidade muito grande? Por que será, né? Porque, gente, a maioria dessas pessoas que cometem esse ato não estão construindo a sua fé sobre a rocha. Ou seja, muitos deles constroem a sua fé sobre a areia, como Jesus falou. Qualquer vento, qualquer tempestade que seja, por menor que seja, ela cai por terra, ela desaba, porque ela não tem alicerce. E o que é o vento, o que é a tempestade para nós? Justamente a dificuldade financeira, o desentendimento familiar por um motivo ou outro, né? A perda do ente querido, uma doença física, que a pessoa deixa ser levada pelo desespero. Aí onde entra mais do que nunca a doutrina espírita, explicando alguns detalhes que algumas denominações religiosas isso não passam, que quando a pessoa entra nesse estágio, né, por algum acontecimento que seja, e a pessoa perde a sua fé, que não foi construída sobre a rocha, porque quando a pessoa tem realmente a sua fé, quando ela constrói sobre a rocha, é nos momentos mais difíceis da nossa vida aí que a pessoa precisa demonstrar a sua fé, a sua confiança em Deus, em Jesus. Porque falar que nós temos fé, confiança em Deus, em Jesus, quando está tudo bem na nossa vida, é a coisa mais fácil do mundo. Mas é nos momentos mais difíceis que nós precisamos demonstrar. Mas se a nossa fé não tem alicerce, ela vai desabar. Mas aí entra a doutrina espírita e está explicando que quando a fé dessa pessoa desaba, ou seja, ela entra naquele quadro depressivo, ela baixa o quê? O seu padrão vibratório. Baixando o seu padrão vibratório, ela se torna receptiva a muitas influências espirituais. Como a semana retrasada eu ainda fiz um pequeno comentário a respeito disso, falando dos espíritos que não querem ver o nosso bem, dos espíritos que nos induzem ao mal, que eles têm a favor deles a invisibilidade, que eles têm a favor deles o fator tempo, que eles conhecem todos os nossos pensamentos, que eles sabem os nossos pontos fracos, eles conhecem as nossas fraquezas, e a facilidade deles atuarem é muito grande. Por quê?
porque eu permito. Porque no momento que eu precisava demonstrar minha fé, minha confiança em Deus, dependendo do acontecimento, o que eu faço? Muitas vezes eu me revolto ainda contra Deus. Eu entro num processo muito grande de revolta, ainda muitas vezes desejo mal para outras pessoas. Por que foi acontecer isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, sou temente a Deus, vou na missa todo domingo, vou no centro espírita toda semana na palestra receber um passe. Como que foi acontecer isso comigo? Por que não aconteceu com fulano, com Bertrando, com Cicrano, que é assim, que é assado, que não tem religião nenhuma? Não é muitas vezes assim que a gente ouve as pessoas fazerem? Ou seja, comigo não pode acontecer nada, né? Mas com os outros pode, né? Ou seja, mais uma demonstração de egoísmo. Mas tudo, gente, é por falta de fé. É por falta de fé. Como eu falei agora, quando Jesus fala, pedis e obtereis, batei e abre-se-vos-ás, Jesus não está falando coisas bonitas, não. Ele está falando o que é verdade. Eu já falei aqui algumas vezes, Jesus, para vir à Terra, gente, ele se preparou por 1000 anos, baixando seu padrão vibratório, para que ele pudesse habitar um corpo que pudesse suportar justamente tamanha energia desse Espírito, de tamanha grandeza que é Jesus. Ele fez tudo isso para trazer para nós os seus ensinamentos, o roteiro de caminhada a ser seguida, que é o Evangelho. Quantos anos Jesus pregou aqui na Terra? Alguém sabe me dizer? 3 anos. Jesus pregou dos 30 aos 33. Então, um espírito que se preparou por 1000 anos para pregar somente por 3 anos, ia só vir falar coisas bonitas? Não. O que ele veio falar é a mais pura verdade. Então, quando ele diz, pedis e obterei, batei e abre-se-vos-ás, quando ele disse também, tudo que pedis em meu nome ao meu Pai, ele vos dará. É claro, gente, que esse pedido, essa nossa prece, ela tem que ser feita do coração. Eu abri meu coração, buscar do fundo do meu sentimento. Se eu fizer isso e justamente pedir, e aquilo que eu estou pedindo for melhor para mim, pode ter certeza absoluta que eu vou ser atendido. De uma forma ou de outra, quantas e quantas maneiras a espiritualidade tem de nos ajudar. Seja por um amigo, seja por um artigo de revista, uma frase que eu vejo, uma pessoa que eu encontro de repente na rua. Ou seja, tem muitas formas de eu ser ajudado. Mas para isso, eu preciso fazer minha prece dentro do coração. Para isso, eu não posso deixar ser levado nos momentos de desespero. Porque quando a pessoa deixa ser levada pelo desespero, ele fez a prece, mas em vez de ele se manter calmo, confiante em Deus e Jesus, ele deixa ser levado pelo desespero. E muitas vezes ele não vai nem conseguir captar o que os bons espíritos estão passando para ele, o que ele precisa, o que ele deve fazer, para que ele possa sair daquela situação, para que ele possa melhorar. Porque ele mesmo fechou todas as portas, todos os canais receptivos, para que ele possa ouvir o que a espiritualidade tem para falar, pelo desespero. Mas quando a pessoa tem fé, tem confiança em Deus, faz a sua prece do coração e confia realmente em Deus ali, pode ter certeza absoluta que, ao contrário, ele abre todos os canais receptivos e, se o que ele pediu for melhor para ele, ele vai ser atendido. São palavras de Jesus. E tudo que Jesus veio nos dizer é cumprido. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A própria física quântica hoje comprova muitas frases de Jesus, que é a mais pura realidade. Isso é a ciência que está comprovando, não é a doutrina espírita que está falando. Então, gente, por que então se entregar? Como eu falei agora, a pessoa que desiste da caminhada, ela está jogando fora todo um trabalho que a espiritualidade preparou, fez para ela com todo carinho e amor. Quantos e quantos espíritos trabalharam para que ela pudesse estar aqui, e depois presa um corpo físico, gente, a gente não tem noção de quanto, não só o nosso anjo guarda, os nossos amigos espirituais, mas quantos e quantos espíritos são designados de uma forma direta ou indireta, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos ampara. Para cada encarnado, muitas vezes tem 2, 3, 4, 5
dependendo, né, em cada situação que a criatura está passando, 10, 12 espíritos ali trabalhando em benefício dele no plano espiritual, para que ele possa ser um vencedor, para que ele possa cumprir a sua programação reencarnatória da melhor maneira possível. Como também está lá no livro Missionários da Luz, né? Quando os espíritos falam que para que a pessoa, que alegria é no plano espiritual, quando a pessoa retorna para a verdadeira vida, que é a vida do espírito, como um completista. Aí André Luiz coça a cabeça e pergunta: mas o que é isso? O que é um completista? Meu irmão, completista é aquele que vence a sua caminhada da melhor maneira possível, que cumpre até os últimos dias da sua reencarnação que foi programada, que não desiste, que não antecipa o seu retorno. Isso ele é recebido com muita, mas muita alegria, porque aquele que desiste da caminhada, como eu falei agora, pelo ato impensado do suicídio, ele apenas está interrompendo a sua caminhada, parando todo o seu progresso evolutivo, certo? Aí, dependendo da forma com que ele interrompeu a sua caminhada, que ele suicidou, muitas vezes ele vai ter muitas oportunidades de reparar o seu erro, mas ele vai ter 1, 2, 3 reencarnações para poder reparar o erro que ele cometeu pelo fato de ter interrompido a sua caminhada terrena. Depois de reparado isso, aí ele volta a dar continuação ao seu progresso reencarnatório evolutivo. Olha quanto tempo, não vou dizer que ele fica estacionado, ninguém estaciona, mas ele poderia estar muito mais lá na frente. E não tem como desistir da vida presa a um corpo, porque é somente nela que eu vou progredir e evoluir. Se eu desistir, eu vou ter que voltar. E se aqui está difícil, gente, muitas vezes pelo problema que eu me entrego, querendo interromper a minha caminhada terrena aqui, como eu falei agora há pouco, o desespero, o tormento da consciência no plano espiritual é gigantesco. Na vida espiritual vai ser muito pior, ainda mais como um suicida. Por mais que eu tenha todo o amparo, todo o carinho, todo o amor da espiritualidade, que não desampara ninguém está condenado eternamente. Aquele que comete esse ato do suicídio, ele tem sim a consequência dele ser um suicida, ele vai ter que reparar pelo erro, porque ele transgrediu a lei de Deus. Ele tem todo o socorro, ele tem todo o amparo, mas ele também precisa passar por determinadas situações, porque ele interrompeu por livre e espontânea vontade, por ter desistido, por ter se acovardado, de muitas vezes uma caminhada que ele mesmo pediu, até implorou para que pudesse ter tido aqui na Terra, para poder melhorar, para poder progredir e evoluir. Então, gente, vamos valorizar cada minuto de vida, não vamos dar trela a determinados pensamentos, não vamos abrir o nosso campo mental aí para que esses espíritos não venham nós criarmos condições para que esses espíritos não venham se instalar, se ligar a nós e, ou seja, instigarmos nós a cometer esse ato impensado. Então temos que ficar muito, mas muito atento a isso. Mais do que nunca, como é importante esse ensinamento de Jesus: orai e vigiai. Por que será que Jesus fala tanto nesse orai e vigiai? Porque quando a gente está orando, a gente eleva o nosso padrão vibratório. Eu não baixo o meu padrão vibratório, ao contrário, eu elevo o meu padrão vibratório. Eu elevando o meu padrão vibratório, eu entro na sintonia dos bons espíritos, dos amigos espirituais. Aí eu recebo também as energias deles, me sinto revitalizado. Me sinto revitalizado, fortalecido. E por outro lado, além de eu receber as energias deles, eu estou receptivo, sem nenhuma interferência, eu consigo captar todas as boas intuições que aqueles amigos passam para mim. E por mais difícil que seja o problema que eu esteja passando, eu consigo captar essas intuições, e no dia seguinte, muitas vezes, seja preso ao corpo, seja dormindo, no repouso do corpo físico, porque quando a gente dorme, quem dorme é apenas o corpo, o espírito ganha essa liberdade. Por isso que é muito importante à noite a gente fazer a nossa prece, a gente abrir o nosso coração, falar dos nossos problemas, das nossas dores, do nosso sofrimento, mas feito do coração para os nossos amigos espirituais. E se eu fizer isso à noite, muitas vezes,
O corpo entrou em repouso, eu, o espírito, sou levado para estar de frente com o meu anjo de guarda, com meus amigos espirituais, e lá eles vão me aconselhar, vão me orientar. Meu irmão, mantenha sua calma, fique tranquilo que vai dar tudo certo nisso, faça dessa forma, faça daquela forma, a gente vai te ajudar. E no dia seguinte, de repente, quando eu acordo, eu já acordo com uma sensação mais gostosa, de repente vem um pensamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou me vem uma forma de agir dessa ou daquela maneira, e muitas vezes eu falo, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Mas eu não pensei mesmo, foi os amigos espirituais que me passaram isso. Então, como eu falei agora há pouco, a ajuda vem de todas as formas, mas é importante que eu faça a minha parte, que eu peça e que eu me coloque receptivo para poder receber essas intuições. Então, mais do que nunca, como é importante se orar e vigiar do Cristo, como eu falei agora, orando, levando meu padrão vibratório, além de eu receber as energias dos espíritos amigos, eu me coloco receptivo a receber as melhores intuições dele. Vigiai é que quando vier qualquer pensamento negativo, gente, qualquer pensamento negativo de desânimo, principalmente de querer desistir da caminhada, na hora eu tenho que repelir com todas as forças do meu coração e entrar em prece e orar, não dar vazão a esses pensamentos, porque se eu der vazão, o que vai acontecer? É como se eu abro uma janelinha, eu dei a primeira vazão, é mesmo, sabe? Porque os espíritos, lembra que eu falei agora há pouco? Os espíritos não conhecem todos os nossos pensamentos, não sabem todos os nossos pontos fracos, então eles sabem onde agir, eles sabem o nosso machucadinho, o nosso dodói por dentro, ou seja, então muitas vezes eles vão agir por ali. Se a pessoa está desiludida porque perdeu um ente querido, muitas vezes vem aquele pensamento para ele, porque ele permite, você é bobo, realmente, se sua mulher morreu, tira sua vida, porque você vai estar junto dele. O mundo não tem mais sentido para você não interrompa essa caminhada, vai ser muito melhor. Outros, não, tira sua vida, morreu, acabou tudo, você é bobo. E ele age dessa maneira. O outro, porque está angustiado, porque o companheiro foi embora, o relacionamento acabou, isso seja com os casais, né, que moram juntos, seja com os namorados. Como, gente, o índice de suicídio de jovens aí de 15, 18, 19, de 15 a 25 anos está aumentando cada vez mais. É gigantesco. E uma boa parte desses jovens que suicidam é por desilusão amorosa. Porque ele abre uma brecha e é nesse momento que os espíritos vêm ali. Isso mesmo, você é bobo, ele largou de você, morre. E muitas vezes, gente, eu estou falando isso para vocês aqui, não é só pelo que a gente estuda da doutrina. Como eu falei para vocês, nesta casa há muitos anos, a gente tem um trabalho aqui onde só dá comunicação espíritos suicidas. E eu converso com muitos desses espíritos que aqui vêm. Quantas jovens que a gente conversa, e olhem que os que são trazidos aqui já estão em condição de ser retirados, serem encaminhados para a colônia correcional Maria de Nazaré, né? Gente, para quem não sabe, a colônia correcional foi criada pela nossa mãe Maria Santíssima. Ela que é a responsável por toda essa colônia, ela que ampara a todos os suicidas. Olha que bênção. Por quê? Porque justamente é um dos maiores sofrimentos. E quem melhor nesse mundo para entender um sofrimento de uma criatura? Que tipo de amor, depois do amor de Deus e de Jesus, que poderia ter para receber, para ajudar, para estender a mão, sem cobrar, vamos dizer, nada, né? Sem julgar, sem condenar alguém que cometeu esse ato. Quem somente tem um amor assim? Amor de mãe. Por isso que Jesus pediu a nossa mãe Maria Santíssima que justamente fosse responsável pela colônia correcional, para amparar esses nossos irmãozinhos que precisam de socorro, de ajuda. Dando um parênteses aqui no que eu estava falando, quem leu o Nosso Lar vai lembrar que André Luiz, todo isso aqui, acho que não deve ter lido, sabe que ele foi um suicida, né? Lembra numa parte que ele já tinha sido recolhido, que ele estava já sendo tratado lá na enfermaria, e Lísios leva justamente uma sopa para ele. E quando ele toma aquela sopa, que sabor que tinha a sopa? Se alguém de vocês lembra? O sabor da sopa que a mãezinha dele fazia para ele. Aí Lísios fala que ali, pelo fato de ser um amor de mãe, todos ali recebiam um tipo de alimentação, principalmente
que lembrasse da mãezinha, porque é um amor de mãe. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, gente. Mas não vamos querer experimentar ir para lá não, para conhecer a sopa não, viu? Vamos tomar a sopa aqui da mãe encarnada mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nunca deixe passar esse pensamento para vocês de querer desistir da vida. A vida é tão maravilhosa. A vida aqui na Terra é tão preciosa, gente. Por mais difícil que sejam os problemas, a gente consegue vencer, a gente tem força. Porque quando a gente se fortalece na fé, quando o espírito se torna fortalecido, ele se torna valente, não existe obstáculo para ele. Obstáculo, na realidade, somos nós que colocamos na nossa vida. E todo e qualquer obstáculo, ele vai ter o tamanho e o peso que eu quiser que ele tenha. Se ele for gigantesco do tamanho de uma montanha, mas se eu quiser que esse obstáculo seja pequenininho, ele vai ser. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, e eu tenho força para transformar esse obstáculo gigantesco num obstáculo pequenininho. Mas o espírito precisa ser valente. Por isso está aí para nós o Evangelho de Jesus. Ele é o nosso ponto de apoio, gente. Quando a gente está caindo de algum lugar, seja caindo num rio, caindo de um precipício, a primeira coisa desesperada que a gente procura, o que a gente é? Alguma coisa para a gente poder se segurar, para a gente poder se agarrar, para a gente não sofrer a queda. Seja andando na rua, não é verdade? Se a gente tropeça, a primeira coisa que a gente sai pegando é alguma coisa para a gente apoiar, segurar. E nós temos o maior apoio em nossas mãos há mais de 2000 anos. E muitas vezes a gente não segura. Que é o Evangelho de Jesus. Que é esse apoio verdadeiro, que nos protege de tudo e de todos. Que realmente nos ampara, que nos dá força, que nos mostra que nós somos capazes sim de vencermos tudo e passarmos por todas as dificuldades da melhor forma possível, porque ajuda não nos falta, mas eu preciso colocar em condição de receber, eu preciso pelo menos ter a humildade de pedir, gente. Então, pelo amor de Deus, qualquer pensamento negativo não deixe, gente. Por isso o vigiai de Jesus. Vamos repelir com todas as forças do nosso coração. Já que meu tempo está quase acabando, mas eu gostaria de dizer alguns sinais de alerta que a pessoa precisa estar atento. Quando aquela pessoa é uma pessoa dinâmica, muitas vezes gosta de fazer determinadas coisas, é alegre, né? Brincalhona, e de repente o familiar, o companheiro ou a companheira, ou o filho ou a filha, quem quer que seja da família, ou o pai ou a mãe, começa a perceber que aquela pessoa já está perdendo aquele brilho no olhar, já não está mais tão brincalhona, já muitas vezes já não está se modificando, ou seja, está havendo uma mudança de comportamento para pior, vamos dizer assim, já se fechando. Já fique atento, gente. Já fique atento, comece a procurar conversar com essa pessoa. Comece a chamar essa pessoa, querer saber o porquê que está acontecendo, o que está acontecendo, por que ela está se modificando. Porque ninguém muda a forma de ser do dia para a noite, gente. Aquele que é brincalhão, por mais difícil que seja uma situação, ele vai ser sempre brincalhão. Aquele que sempre gostou de fazer determinadas coisas durante toda a vida, alegre, feliz, contente, dinâmico, autoelétrico, vamos dizer, né? Não para um minuto, de repente você vê aquela pessoa voada, sem força, sem ânimo para nada, tem alguma coisa errada. Não vamos deixar, não, vamos começar a conversar com aquela pessoa. A primeira coisa que nós temos que perguntar para essa pessoa se ela tem orado, não importa a religião dela, se ela tem orado, se ela falou que não, porque uma das primeiras coisas que passa a acontecer com uma pessoa que começa a entrar num processo de influência espiritual é justamente não conseguir orar. É uma das primeiras coisas, a pessoa não consegue de maneira nenhuma orar. Porque a espiritualidade, porque ele permitiu, ele abrir uma brecha, a espiritualidade negativa, a primeira coisa que faz é que a pessoa realmente não ore. Por quê? Porque justamente se ela não orar, ela sempre vai manter o padrão vibratório baixo e esses espíritos vão ter um domínio sobre essa criatura. Outro problema que acontece muito, gente, isso é o fator, assim, vamos dizer, fulminante que a espiritualidade utiliza, chamado processo de ideoplastia.
De repente aquela pessoa que já está vindo meio triste, meio desanimada, né? Muitas vezes já com a sua autoestima lá embaixo, e devagarzinho os espíritos começam a passar o pensamento assim: não vale a pena mais viver mesmo, você sofre muito, você é uma inútil. E de repente começa a passar, sabe o quê? Um pensamento para aquela pessoa, de repente do nada, chamado de processo de ideoplastia. De repente do nada, essa pessoa se vê cortando o pulso. Ela leva um susto, fala: nossa, isso eu não faço nunca. A espiritualidade viu que ela se assustou, a espiritualidade negativa viu que ela se assustou e não passa. Daqui a pouco do nada, ela vê novamente uma imagem, ou vem no pensamento dela tomar uma cartela de remédio. Aí daqui a pouco ela se assusta com isso não faz. Mas daqui a pouco ela continua vacilando no seu pensamento, não conseguindo orar, deprimida. De repente vem um pensamento para ela, justamente dela pular no rio. Isso ela não se assusta. Pronto, a espiritualidade encontrou onde vai trabalhar em cima dela. Vacilou um momentinho, gente, a família vacilou. Daqui a pouco, do nada, ela está pulando no rio. Ou aquele que não se assustou cortando o pulso, está cortando o pulso. Aquele que não se assustou tomando veneno, é ali que a espiritualidade vai trabalhar. E para ela criar toda essa condição, meu filho, é a coisa mais fácil do mundo. Não é que a espiritualidade, nenhum espírito obsessor, gente, eu já falei isso a semana retrasada, nenhum espírito entra no nosso corpo, obriga a gente a fazer nada. Eles nos induzem, eles passam aquele desejo de fazer essa ou aquela situação. Eu faço se eu quiser, o corpo é meu. Por isso, sempre, como eu falei, repito sempre, muitas e muitas vezes eu vou falar e repetir. Por isso, mais do que nunca, a importância do orar e vigiar. Não deixar de maneira nenhuma instalar em nós nenhum pensamento negativo. Por isso também, a importância do Evangelho de Jesus dentro do nosso coração, como eu falei agora, é o nosso ponto de apoio. Porque quando eu tenho esse Evangelho no meu coração, qualquer momento que eu sinto que eu vou cair, que eu vou tropeçar, eu vou segurar nesse Evangelho, e quando eu seguro, eu agarro, ele gruda realmente em mim, e eu não caio, eu não sofro dano de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu tenho ele comigo e ele realmente é seguro. Mas se eu não agarrar, se eu não segurar, pode ter certeza absoluta que a queda vai ser grande. Porque com o Evangelho de Jesus no coração, quando vier qualquer pensamento negativo, eu vou saber que esse pensamento não é meu. E eu vou saber, por outro lado, que esse é um pensamento de algum espírito negativo que quer me induzir ao mal, que quer me levar ao mal. Jamais eu vou fazer isso. Jamais, de maneira nenhuma. Ainda mais com um pequeno conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Que nós somos seres imortais, que nós não morremos, a gente sai do corpo, mas a gente não sai da vida, e mais do que nunca as consequências de um ato de um suicídio que é desesperador para a criatura, porque aí começa o sofrimento dela. Para poder concluir, tá? Porque já passou até um pouquinho do nosso horário, a criatura que se suicida, gente, o sofrimento dela, imagine a pessoa que mais sofre aqui na Terra, multiplique ele por 1000, não é nada perto do menor sofrimento de um suicídio. Como eu falei, tem o amparo, tem o carinho, ninguém está desamparado, ninguém, mas ele é um suicida. Ele tem as fases que ele precisa passar, porque ele transgrediu a lei de Deus, porque a lei de Deus é igual para todos. É claro que cada tipo de suicídio, tudo, gente, tudo é levado em conta em benefício da criatura. 1 minuto a mais para a gente poder concluir. A criatura que não quer mais saber da vida, pega o revólver, dá um tiro na cabeça. Ele estava tudo tranquilo, porque uma desilusão apenas amorosa, não quis mais viver, pegou o revólver, dá um tiro na cabeça, é um suicídio, vai ter as suas consequências. Aquela pessoa que muitas vezes perdeu o emprego, a família está passando necessidade, ele está desesperado, tudo, né? E vai, pega o revólver, dá um tiro na cabeça. Os dois deram um tiro na cabeça, não deu? Mas esse, o segundo, que estava desesperado, porque estava passando fome, que não sabia mais o que fazer, que precisou, ele ainda tem um atenuante pelo desespero. Isso vai ser levado em conta, então o sofrimento dele vai ser, vamos dizer assim, menor do que o do outro, que estava tudo tranquilo, somente por uma desilusão amorosa que tirou a vida. Se ambos tiveram influências espirituais e induziram eles a cometer esse ato, que todos têm, mas depende do grau de cada uma, também é atenuado o sofrimento dessa pessoa, porque ele não agiu sozinho, ele teve uma influência por detrás. Se essa criatura, tudo que ele fez de bom aqui na Terra, tudo que ele fez,
em benefício dos outros ou dele mesmo, para a família, tudo é levado em conta. Por isso, gente, que cada caso é um caso. Não tem como falar que cada suicida, olha, esse, tanto sofrimento para isso, tanto para aquilo. Não, cada caso é um caso. Depende muito, mas nunca se esquecendo que o suicídio é uma transgressão da lei de Deus que tem as suas consequências. Então jamais, gente, como eu falei aqui agora, para concluir mesmo, né? Se alguém ficou com gostinho da sopa da mamãe, tome aqui. Não queira experimentar lá não, pelo amor de Deus, por favor, nunca. A vida é tão bela, tão maravilhosa. E é aqui que a gente progride, é aqui que a gente melhora pelo nome de Cristo. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe e ilumine a todos, que todos tenham um fim de semana maravilhoso. Pedir para a nossa irmãzinha Cláudia, por favor, que ela possa fazer a leitura da noite de uma mensagem, por favor. Psicografia de 20/1/2016, Centro Espírita Teresinha de Jesus. Boa noite, meus irmãos. São chegados os tempos de grandes mudanças, de transformações importantes, não só para o planeta em si, mas em consequência também dos homens, das criaturas divinas. Apertam-se os cercos, se assim podemos dizer, e as influências espirituais inferiores se fazem mais notórias. Precisamos aqui ressaltar que, igualmente ou mais, as presenças espirituais benéficas também se fazem presentes, atuando no acolhimento e auxílio de todos em ambos os lados da vida. Contudo, dadas as nossas qualidades vibracionais ainda mais inferiorizadas, a tendência é que percebamos as ondas de mal-estar, o agito desnorteador, aturdido destes dias, desequilibrando assim a grande massa terrestre. E nesse escarcéu de baixas vibrações, as consequências funestas diversas se fazem ver, desde situações onde valores se invertem, comportamentos se corrompem, até mesmo a morte de outro, e não raro atualmente, de si próprio, através do suicídio. Poucas não são e não serão as mensagens sobre este tema, com o intuito de alerta. Donde menos se espera, daqueles mais improváveis, vemos brotar atitudes equivocadas, donde atestamos a falta do orai e vigiai, que nos foi recomendado pelas esferas do alto. Deste modo, meus amados irmãos, pedimos encarecidamente que permaneçam atentos e que estreitem as ligações com Deus, com vossos protetores, a fim de que se protejam. Blindem-se desta grande onda de desajustamento de diferentes matizes. A influência chega sorrateira, devagar, e nos pegando desprotegidos, nos abate. Tenham assim mais tempo para observarem-se e também aos seus, no intuito não de apontar, mas de recorrer aos auxílios corretos, já no primeiro momento em que a estranheza se der. E para tanto, há também que se entender que estudar e disseminar de modo acessível informações que deem aos irmãos base para compreender o momento, as transformações e os sintomas a que devem atender-se, de modo a não perderem tempo quanto aos recursos. É também no estudo que os irmãos poderão entender mais sobre a prece, seus benefícios e tudo mais que a envolve.
Infelizmente, ainda é inevitável que a grande maioria padeça dores e sofrimento, e assim sendo, por escolha própria, de outras e muitas vezes desta vida, cabendo igualmente a escolha por novas atitudes, novas oportunidades. Em meio ao caos que enfrentamos, Deus misericordioso que é, oferta as ferramentas da salvação, as quais só funcionam mediante nosso esforço e desejo em utilizá-las. Sendo assim, oremos, estudemos e vigiemos, de modo a sermos o trigo ao invés do joio, acompanhando a transformação, alcançando a melhoria íntima e a escalada a novas e melhores esferas. E deixo aqui um alerta aos oradores das palestras públicas, que acolhem não só irmãos conhecedores da doutrina espírita, mas também aqueles que chegam pela primeira vez, sem nenhum entendimento, que possam expor os temas doutrinários, evangélicos, de forma fidedigna, obviamente, mas simples e clara, deixando de lado termos difíceis, nomenclaturas rebuscadas, atraindo assim, por meio do esclarecimento, e maior número possível, favorecendo os conhecimentos a que nos referimos ainda há pouco, como base para maior equilíbrio e discernimento. Permaneçam alertas aos níveis vibracionais que estão emanando e fortaleçam-se a ponto de serem fonte benéfica para si e para aqueles com quem cruzarem. Com profundo amor e gratidão ao Pai, irmão Saulo.